Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. Eu sou Dulcimar Lopes e este canal tem por objetivo trazer reflexões que te ajudem nos processos da vida. E a nossa reflexão de hoje é: a escolha é sua. Em Gênesis capítulo 13, nós encontramos uma escolha aparentemente voltada ao materialismo. A palavra nos diz que os pastores de Abraão e de Ló começaram a haver uma discussão entre eles por causa da pastagem e por causa da água, que era pouco e não era suficiente para o rebanho de ambos, a ponto de Abraão e Ló terem que se separar. E Abraão, vendo a situação, chamou ao seu sobrinho Ló e ofereceu a ele uma escolha. Deu oportunidade para ele escolher algo e ele escolheu ir para as planícies, ou melhor, ir para as campinas verdejantes. E a palavra nos diz que Ló foi juntamente com o seu rebanho, o seu povo, a sua família, para aquele lugar, aonde era um lugar fértil, havia bastante água, um lugar propício a cultivar e a ter aquilo que ele já possuía, que eram os rebanhos. Ló, em primeiro momento, ele não viu o perigo que ele estava correndo de ficar tão próximo a Sodoma, uma cidade iníqua que era desobediente a Deus e praticava abominações diante dos olhos do Senhor. Ló, ele preocupou-se apenas em estar bem juntamente com aquilo que era seu, enquanto Abraão ficou nas montanhas, nos lugares difíceis, aonde faltava água, às vezes a pastagem não era suficiente para o seu gado, mas ali ele ficou. E a palavra nos diz que ali, naquele lugar, Deus renovou a sua promessa com Abraão novamente. Aí eu pergunto, muitas vezes é colocado de nós escolhas, outras vezes nós colocamos diante de alguém a oportunidade de escolher. E qual a escolha nós estamos fazendo no dia de hoje? Ló, aparentemente, ele fez uma excelente escolha, por um tempo foi maravilhoso aquele lugar. Mas chegou um momento em que a iniquidade foi tão grande que ele precisou sair dali, fugido. A palavra nos diz que ele saiu somente ele, as suas filhas e a sua esposa, nada mais do que isso. E ainda no caminho, a sua esposa olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Às vezes, amados, uma escolha aparentemente olhando com um olhar material ou um olhar de momento é uma boa escolha, mas as consequências dela podem ser desastrosas no futuro. Que o Senhor Jesus ele possa nos dar graça, entendimento para fazer boas escolhas. Abraão ele colocou diante de Ló a oportunidade de abençoar a sua vida, mas os olhos voltados apenas para os bens materiais às vezes causa dificuldade em entender e compreender os mistérios de Deus. O que me chama a atenção é que mesmo nos lugares mais difíceis, Abraão ainda foi socorrer o seu sobrinho Ló, quando houve guerra entre os povos. Então eu quero deixar esta palavra ao teu coração. Tem escolhas que aparentemente você está perdendo, é uma escolha que você está perdendo. Mas existe um dizer aí fora que é melhor perder na paz do que ganhar na guerra. E se você tem uma escolha a fazer no dia de hoje e não tem a direção certa, o que você vai fazer? Qual direção tomar? Peça a Deus uma orientação.
Peça a Ele uma confirmação daquilo que você tem pedido diante do Senhor. E o Senhor não te deixará confundido. Só olhe e entenda que as promessas de Deus, elas não voltam vazias. As promessas de Deus, elas são eternas. Se alguém escolheu por você e te deixou num lugar difícil, você está passando uma situação dolorida, amargosa no dia de hoje, não se preocupe. O importante é você saber que a promessa do Senhor está com a tua vida, que a promessa do Senhor está dentro do teu ser, sobre a tua casa, no meio da tua família. Isso é o que importa para aqueles que servem a Deus. Então, amados, guarde esta palavra. A escolha é sua. Faça uma boa escolha, direcionado e guardado por Deus. E os resultados você verá. E se porventura alguém escolheu por você e te deixou num lugar difícil, não se preocupe. A promessa continua contigo. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e vamos levar adiante a palavra do Senhor Jesus.